E aí, galerinha, firmose, tudo na paz? Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos dar continuidade ao comentário dos exercícios agora de Equação Geral dos Gases, do livro de Química da Marta Reis, volume 2. Aqui, ó, vamos apresentar a equação geral dos gases, que é pressão vezes volume dividido pela temperatura. Isso é igual a uma constante. Agora, vamos fazer aqui uma relação entre as variáveis de estado do gás, que é pressão, temperatura e volume. Olha, a relação 1 entre pressão e volume, tem que saber que pressão e volume são inversamente proporcionais. Ou seja, se a pressão aumenta, o volume diminui. Se a pressão diminui, o volume aumenta. Essa vai ser a primeira relação que você precisa ter em mente. Segunda relação que você precisa ter em mente é que o quê? A relação entre pressão e temperatura. Pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Se a pressão aumenta, a temperatura aumenta. Se a pressão diminui, a temperatura diminui. Agora a relação 3 entre volume e temperatura. Volume e temperatura são diretamente proporcionais. Se o volume aumenta, a temperatura também aumentará. Se o volume diminui, a temperatura também diminui. E agora a quarta relação seria a relação global entre pressão e volume e temperatura. O produto é pressão por volume. Se ele aumenta, a temperatura aumenta. Porque esse produto global, que pressão por volume, é diretamente proporcional à temperatura. O produto pressão por volume diminui, a temperatura diminui. Então, apresentadas essas quatro relações, vamos às resoluções dos exercícios. Vou deixar aqui essa relação aqui. Pressão e volume. Volume aumenta. E a gente vai começar a resolver os exercícios um pouco mais embaixo, aqui, neste ponto. Vamos aqui à página dos exercícios. Olha, exercício 1. Sabendo que 20 litros de gás oxigênio foram mantidos a 27 graus Celsius e 3 atm de pressão, indique o volume do gás a 127 graus Celsius e 5 atm. Vamos anotar os dados. O volume é de 20 litros, temperatura de 37 graus Celsius e a pressão é de 3 atm. Então, vamos anotar. 20, 3 e 37. É isso mesmo. 23 e 27. Litros, atm e graus Celsius. Então, esse aqui é o volume, esse aqui é a pressão, esse aqui é a temperatura, no estado inicial. Estado 1. Estado 2, vamos pegar os dados do texto novamente. Estado 2, a gente vai ter 127 graus Celsius e 5 atm. 127 graus Celsius e a pressão é de 5 atm. Pressão, temperatura, e aqui é o que a gente está procurando, que é o volume. Vai ser dado em litros, né? A mesma unidade do volume inicial. Aqui é temperatura final, pressão final e o volume final. Então, no estado 1, a gente tem, devido à equação geral dos gases, que foi representada anteriormente, e eu representei ela dessa forma aqui anteriormente,
pressão vezes volume dividido por temperatura sendo igual a constante, que no próximo vídeo a gente iremos deduzir o cálculo da constante universal dos gases e a equação de Clapeyron e resolver mais uma bateria de exercícios sobre o assunto. Por isso eu apresentei essa equação desta forma, a equação geral dos gases. Mas o que que eu posso fazer aqui, ó? Se eu sei que isso é constante, então quer dizer que a pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial, se é uma constante, então quer dizer que a pressão final do gás vezes o volume final do gás dividido pela temperatura final do gás também vai ser constante. Então, isso aqui vai implicar que o quê? A gente tem, inicialmente, 20 litros. O volume inicial, pressão inicial e temperatura inicial. 20 litros. A pressão vai ser de 3 atm. Precisamos agora transformar essa temperatura que está, as duas temperaturas, a inicial e a final, em Kelvin, né? Para passar de graus Celsius para Kelvin. Então, apenas mudando de escala, né? Temperatura inicial em Kelvin vai ficar ser 27 mais 273. Isso aqui vai ser igual a 300 Kelvin. E a temperatura final em Kelvin vai ser 127 mais 273. Vai ser igual a 7 mais 3, 10. Aqui mais 7 mais 3, 10 de novo. 3 mais 1. 2 mais 1, 3 mais 1, 4. 400 Kelvin. Temos as temperaturas. Então, voltando à conta. Então, aqui vai ser o volume vezes a pressão dividido pela temperatura. Temperatura de 27 graus Celsius em Kelvin. É 300 é igual a pressão final, que é de 5 atm, 5 atma, vezes o volume que a gente está procurando, dividido pela temperatura, que é de 400 Kelvin. Agora, a única variável que eu tenho que encontrar aqui é o volume. Então, vamos isolar isso aqui, ó. Cancelar unidades aqui. Zeros aqui. Então, vai ficar para a gente que o volume final que a gente está procurando vai ser igual a... Aqui eu já vou simplificar também. 5 com 20 vai restar 4. 3 com 3 aqui. Então, aqui vai restar o que para a gente? 4 vezes 4 litros. Isso vai ser igual a 16 litros, o volume final deste gás. Sendo assim, vamos voltar à nossa página 1 e marcar a alternativa certa. 20 litros, 10 litros, 12 litros, 14 litros, 16 litros. É assim que você chega nessa resposta de 16 litros. Vamos ao exercício 2. Considere o diagrama, pressão por volume. Responda. Qual o nome das transformações gasosas verificadas quando passamos de 1 para 2, de 2 para 3 e de 3 para 1? Tá. Primeiro a gente vai de 1 para 2. 1 para 2. Observe aqui, ó, no eixo da pressão. A pressão permanece constante. Então, isso é uma transformação isobárica. De 2 para 3. Está indo de 2 para 3. Então, como aqui está sobre a curva, que é a hipérbole, e essa curva é uma isotérmica, todos os pontos que estão presentes nessa curva, são pontos onde a temperatura é constante. Ela é igual para qualquer ponto que você pegar, que estejam sobre essa curva, que pertençam a essa curva. A palavra é melhor essa, pertençam a essa curva. Então quer dizer que a transformação de 2 para 3 é uma transformação isotérmica. Agora, de 3 para 1, quem se mantém constante aqui é o volume. Então, isso é uma transformação isovolumétrica ou isocórica, né? Agora vamos para a alternativa B. Vou colocar o óculos. Se a temperatura em 2 é igual a
227 graus Celsius, qual a temperatura em 3 e em 2? Então tá, só desmanchar aqui para não ficar muito fluido, a gente conseguir fazer a explicação mais clara. A temperatura no ponto 2 aqui, ela é de 227 graus Celsius. Qual a temperatura no ponto 3? A temperatura no ponto 3 é igual à temperatura no ponto 2, pois o ponto 2 e 3 pertencem a essa reta, a essa curva, que é formada pelo gráfico da pressão e volume. Então, a temperatura no ponto 2 é igual à temperatura no ponto 3. Agora ele quer saber qual a temperatura no ponto em 1, aqui, ó, justamente aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai usar a equação geral dos gases. Só que para a gente fazer isso, a gente precisa transformar a temperatura 227 graus Celsius em Kelvin. Então tem a temperatura então em Kelvin vai ser 227 mais 273. Isso vai ser igual a 500 Kelvin. Então, essa temperatura aqui, ó, no ponto 2, ela é de 500 Kelvin. Quanto será a temperatura aqui no ponto 1? Vai ser, ó, eu tenho as coordenadas aqui desse ponto 1, que é de pressão e temperatura. Pressão e volume. Então, 2 vezes 4, que é a pressão vezes o volume, dividido pela temperatura que eu estou procurando, vai ser igual ao produto aqui, ó, desse ponto aqui que eu tenho aqui, o ponto 2, que vai ser o quê? A pressão, que é de 2, que a pressão permanece constante, nessa transformação de 1 para 2, e o volume é de 8. E a temperatura nesse ponto é de 500 Kelvin. Agora eu consigo isolar e encontrar a temperatura em 1. Simplificando 2 aqui com 2, 4 simplificando aqui com 8, resta 2, e 4 simplifica com, e 2 pode ser simplificado por 500, né? Então vai restar 1 sobre T1, vai ser igual a 1, simplificando em cima e embaixo por 2, 2 dividido por 2 é 1, e 500 dividido por 2 é 250 Kelvin. Sendo assim, a temperatura em 1 ela é igual a 250 Kelvin. A temperatura em 1 é de 250 Kelvin. E a temperatura lá que a gente transformou para Kelvin é 500 Kelvin. E aqui, ó, depois você faz essa análise aqui, ó. Por que que essa isoterma aqui, ó, está passando pelo ponto 1, tem temperatura menor do que aqui contém os pontos 2 e 3. Essa isoterma aqui tem temperatura de 250 Kelvin. Aí, se você lembrar, no início do vídeo, que eu mostrei as relações entre as variáveis de estado, vai ser a número 4, a relação número 4. Você vai entender por que que essa isoterma aqui, ó, essa isoterma eu vou chamar de 1, ela é menor do que a 2, a temperatura dela é menor. Vamos ao exercício 3. Um cilindro munido de êmbolo contém um gás ideal representado pelo ponto 1 no gráfico. A seguir, o gás é submetido a sucessivamente a transformação isobárica, evoluindo de 1 para 2, isocórica, evoluindo do ponto 2 para o ponto 3, e isotérmica, evoluindo do ponto 3 para o ponto 1. Ao representar os pontos 2 e 3 nas isotermas indicadas, conclui-se que a temperatura do gás no ponto 2 é de 450 Kelvin, a pressão do gás no estado 3 é de 2 atm, a temperatura do gás no estado 3 é de 600 Kelvin, o volume do gás no ponto 2 é 10 litros, a pressão do gás no estado 2 é de 2 atm. Então, vamos calcular, em primeiro lugar, qual vai ser o valor da temperatura dessa isoterma aqui, ó,
Vou chamar essa aqui de 1 e essa aqui de 2. Qual o valor da temperatura nessa isoterma aqui, ó? Essa aqui é a 1 e essa aqui é a 2. O que a gente vai fazer? Usar a equação geral dos gases. Vou fazer o quê? Vou pegar nesse ponto aqui, ó. Qualquer ponto que eu pego sobre a isoterma 1, a temperatura é de 300 Kelvin. Então, vou fazer o produto da pressão vezes o volume. Então, 2 vezes 20. Opa, estamos pegando o ponto 1. O volume dele aqui é de 10 litros. 2 vezes 10 dividido por 300 Kelvin vai ser igual. Esse ponto 2 aqui, agora que a gente quer. Ponto 2, ele tem a mesma coordenada de pressão, que é 2 atm, vezes o volume, que é de 20, tá aqui, ponto 2, dividido pela temperatura que a gente está procurando, nesse ponto 2. Então, temperatura 2. Então, quer dizer, a temperatura 2 vai ser igual, aqui dá 20, já simplifica por 20. Temperatura 2 vai ser 2 vezes 300, vai dar 600 Kelvin. Ponto 2 está aqui. Mas como você sabe que a temperatura é constante para qualquer ponto que pertença a essa isoterma 2, então essa temperatura em qualquer ponto que você pegar aqui vai ser de 600 sobre a isoterma, que esteja contido na isoterma. Então vamos às alternativas aqui, para dar uma olhada no que está falando. Ele fala que a temperatura do gás no estado 2 é de 450 Kelvin. Não, a temperatura do gás no estado 2 é de 600 Kelvin. Então, letra A, falso. A pressão do gás no estado 3 é igual a 2 atm. Estado 3. Deixa eu apagar aqui para não ficar tão poluído aqui para explicar. Olha, estado 3. A pressão no estado 3 é de 1 atm. Ele está falando aqui que a pressão é de 2, né? Falso. A temperatura do gás no estado 3 é de 600 Kelvin. A temperatura do gás no estado 3 é de 300 Kelvin e não de 600. Porque ele o ponto 3 está sobre a isoterma 1. Então, falso. O volume do gás no estado 2 é de 10 litros. O volume do gás aqui, ó, no estado 2 é de 20 litros. Falso. A pressão do gás no estado 2 é de 2 atm. Vamos lá. Pressão do gás no estado 2. O estado 2 está aqui, a pressão está aqui, é de 2 atm. Então, essa é a nossa resposta. Letra I. Vamos à questão 4. Uma certa massa de gás estava contida em um recipiente de 20 litros, a temperatura de 27 graus Celsius e pressão de 4 atm. Sabendo que essa massa foi transferida para um recipiente de 60 litros, a pressão de 4 atm, podemos afirmar que o novo reservatório tem temperatura absoluta. A temperatura absoluta ficou reduzida a 1/3 da inicial. A temperatura absoluta ficou reduzida de 1/3 da inicial. A temperatura em graus Celsius triplicou seu volume. Isso aqui é maldade, hein? De 1/3 a 1/3. A temperatura em graus Celsius triplicou o seu valor inicial. A temperatura em graus Celsius ficou reduzida de 1/3 de seu valor inicial. A temperatura absoluta triplicou seu valor inicial. Quando eu falo que temperatura absoluta, é a temperatura na escala Kelvin. Então, vamos às contas para saber o que vai acontecer, né? O resultado vai nos dizer qual alternativa que a gente deve marcar como correta. Vamos à nossa folha de rascunho, pegar um espaço nela aqui. Olha, o gás inicialmente tem um volume igual a 20 e a temperatura 27. Pegar mais informações no texto. E a pressão de 4 atm.
pressão 4 atm, depois a pressão de 4 atm também. E o volume, se eu não me engano, é de 60 litros, né? 60 litros. Volume de 60 litros. A gente está procurando a temperatura final. Aqui, final, 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 inicial, inicial, inicial. A primeira coisa que a gente vai fazer é transformar a temperatura em Celsius para Kelvin. Seria a temperatura absoluta, né? Então vai ficar 273 mais 27. Isso vai dar 300 Kelvin. Agora, vamos jogar na equação geral dos gases. Vai ser o que? Volume inicial 20 litros, vezes a pressão, que é de 4 atm, dividido por a temperatura, que é de 300 Kelvin, vai ser igual a pressão final, que é de 4 atm, vezes o volume inicial, que é de 60 litros, dividido pela temperatura final que a gente está procurando. Ver quanto que vai dar essa temperatura aqui. Aqui, ó, 4 aqui eu já posso simplificar. Aqui os zeros aqui eu vou simplificar também. Então tá dando pra gente que a temperatura final ela está sendo igual a 300 vezes 6 dividido por 2 Kelvin. Simplificando 2 e 6 aqui, resta 3. 3 vezes 3 vai dar a temperatura de 900 Kelvin. Então, ó, a temperatura inicial aqui para a gente em Kelvin é de 300 Kelvin. Ela passou a ser de 900 Kelvin. Então, a temperatura triplicou. Então, a temperatura é igual a 3 vezes a temperatura inicial. Temperatura, só que observe, aqui a escala está em Kelvin. Então, a temperatura inicial é 3 vezes a temperatura no seu estado absoluto, né? A unidade Kelvin de temperatura. Então, vamos às alternativas. Ver se tem alguma coisa aqui falando sobre isso. A temperatura absoluta ficou reduzida a 1/3 da inicial? Fora, né? A temperatura absoluta ficou reduzida de 1/3 da inicial? Fora, né? A temperatura em graus Celsius triplicou o seu valor? Não fizemos essa conta ainda. A gente teria que fazer o quê? Pegar aqueles 900 graus Celsius que a gente encontrou e subtrair de 273, que aí a gente encontraria em graus Celsius. E olharia se vai ser 3 vezes maior que 27. A letra D. A temperatura em graus Celsius ficou reduzida a 1/3 do seu valor inicial? A temperatura absoluta triplicou o seu valor inicial. Resposta letra E. Aqui, se fosse uma questão aberta, você teria que fazer todas essas... apresentar a solução de cada uma dessas alternativas, mostrando que ela era falsa, se ela é falsa ou se ela é verdadeira. Como aqui é uma questão de marcar, você pode ganhar tempo, né? Acho que a única coisa aqui que seria, nessa questão, que seria de difícil compreender, de uma compreensão mais aguçada, uma leitura mais atenta, assim, seria isso aqui, ó, a temperatura absoluta. Você saber que a temperatura absoluta é medida na escala Kelvin. Vamos à questão 5. Certa massa de oxigênio ocupa um volume de 10 litros a temperatura de 27 graus Celsius e pressão de 150 milímetros de mercúrio. O volume ocupado pela mesma massa de oxigênio a temperatura de 47 graus Celsius e 200 milímetros de mercúrio de pressão será... Tá? Ele quer o volume nesse ponto aqui, ó. É o que a gente está procurando, volume nesse ponto. Aqui, a temperatura 27 graus Celsius correspondem a 300 Kelvin. E 47 graus Celsius corresponde a 320 Kelvin. Então, como as escalas já estão em Kelvin, para a gente ficou perfeito aqui, porque agora basta aplicar a equação geral dos gases para a gente encontrar esse volume aqui, ó.
A gente vai procurar esse volume final aqui do gás. Quais são os pontos que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar esse ponto aqui, porque esse ponto eu sei o volume, eu sei a pressão e eu sei a temperatura, que é de 300 Kelvin. Depois a gente pode utilizar, para encontrar esse volume aqui, como o volume é constante, eu vou fazer o quê? Eu vou utilizar, olha, aqui ó, nessa transformação aqui, o volume é constante. Por exemplo, se a gente está saindo de 1 para 2, você está pegando o mesmo valor de volume aqui, ó. Então eu vou usar esse outro ponto aqui, ó, esse ponto 2. Porque aqui eu vou ter a pressão, vou ter a temperatura e esse volume que é constante para qualquer um desses pontos, 1 e 2, que é o que a gente vai estar procurando. Então, para a gente vai ficar o que a conta? 150 pressão vezes o volume, nesse ponto aqui que eu estou pegando, ó, esse ponto P', esse outro ponto P, pegando o ponto P', 150 milímetros de mercúrio vezes 10, dividido pela temperatura, que é de 300 Kelvin. Não vou colocar a unidade, não, porque está todo mundo na mesma unidade. A gente está procurando volume, e a unidade do volume é litro. Vou colocar apenas litro aqui. Vai ser igual. Ponto 2, pressão, que é de 200, vezes o volume que a gente está procurando, dividido pela temperatura, que é de 320. Aqui, ó, o que a gente pode fazer aqui já? Ó? Simplificar 0, 0, 1, 0, 0. 3 com 15, vai restar 5. Aqui pode simplificar aqui 0 e 0. Então vai ficar, tá restando para a gente 5 vezes 32 é igual a 2 vezes o volume final. 5 vezes 32 vai dar, aqui é 20, né? É 2 não, porque eu só simplifiquei esse 0 e 0. Vai dar 5 vezes 32 dá 160. Dividido por 20 vai ser nosso volume final. O volume final vai ser igual a 8 litros. Resposta para a gente, letra C. Então, galera, era isso que eu queria apresentar para vocês aí. E não perca o próximo vídeo, próximo capítulo desta novela, que no próximo capítulo a gente vai fazer a dedução da equação de Clapeyron e, além disso, vai demonstrar como encontrar as constantes universal dos gases. No mais, fique com Deus e tchau, obrigado!